Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com classes gramaticais. Hoje é o adjetivo. Então, a fonte é Domingos Pascoal Segava, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Então, o adjetivo adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. Veja aqui, na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Grande aqui está caracterizando ovo, não é? É uma característica para o substantivo. Ovo aqui é substantivo. Grande caracteriza o substantivo ovo. Louça azul. Azul aqui é o adjetivo, é uma característica, uma qualidade para o substantivo louça. Agora os adjetivos pátrios. Entre os adjetivos existem os que designam a nacionalidade, o lugar de origem de alguém ou de alguma coisa. São adjetivos pátrios, também chamados de adjetivos gentílicos. Angolano, goiano, tá? Agora, formação do adjetivo. Quanto à formação, o adjetivo pode ser primitivo, derivado, simples ou composto. Vamos caracterizar cada um. O adjetivo primitivo é o que não deriva de outra palavra. Tá vendo? Primitivo, não deriva de outra palavra. São os adjetivos, por exemplo, bom, forte, feliz, tá? Esses são os primitivos. Tá? Adjetivos derivados são os adjetivos que derivam de substantivos ou verbos. Vamos lá, famoso, vem de fama, né? Do substantivo fama. Carnavalesco, vem do substantivo carnaval. Amado, já é de verbo, né? Vem do verbo amar. Adjetivos simples, o que é formado de um só elemento, tá? Uma só palavra, né? Brasileiro é simples. Escudo é simples, apenas uma palavra. Agora, os adjetivos compostos, o que é formado de mais de um elemento. Luso brasileiro, duas palavras, tá? Castanho escuro, duas palavras. Isso aqui sendo adjetivo, né? Cabelos, castanho escuro. Homem, luso brasileiro. Agora vamos às observações. Alguns adjetivos pátrios compostos apresentam o primeiro elemento reduzido e invariável. Veja bem, cultura afro-brasileira. Cultura é o substantivo, afro-brasileira, brasileira é o adjetivo. Afro fica reduzido, não é? Ele é de africano, fica só afro. Comércio anglo-americano. Comércio é o substantivo.
Anglo-americano é o adjetivo. Anglo aqui quer dizer inglês, né? Do inglês. E está reduzido, anglo. Guerra sino-japonesa. Sino chinês. Está reduzido aqui, ó, sino. Tá? Então, guerra sino-japonesa. Agora, a locução adjetiva. A locução adjetiva, ela tem o mesmo valor de um adjetivo. Também caracteriza um substantivo, tá? Só que locução é mais de uma palavra. E o adjetivo apenas uma palavra. Locução adjetiva é uma expressão que equivale a um adjetivo. Amor de filho. Amor é o substantivo abstrato, não é? De filho é a locução adjetiva. Por quê? Porque é uma locução mesmo, são duas palavras. E o adjetivo correspondente, amor filial. Pescoço de touro. Pescoço é o substantivo. De touro é a locução adjetiva, são duas palavras, de mais touro. Então, pescoço taurino, que é o adjetivo que se refere a de touro. Aves da noite, aves noturnas. Aves aqui é o adjetivo, da noite, locução adjetiva. E o adjetivo correspondente, da noite, noturnas. Pode ser também amor de mãe, amor materno, amor de pai, amor paterno. Então, são muitas as locuções adjetivas. Se você quiser aprofundar mesmo em estudo de locução adjetiva, pega uma gramática e olha na parte da locução adjetiva, tem bastante. Aqui a gente colocou somente como exemplo, mas nós vamos cobrar essa locução adjetiva, já está na prova, né? É conteúdo de prova mesmo. Então, locução adjetiva, duas palavras, tá? E adjetiva apenas uma. Algumas locuções adjetivas têm o adjetivo correspondente, tá? Como, por exemplo, essas, de filho, filial, de touro, taurino, da noite, noturna, de mãe, materno, mas pode acontecer de uma locução não ter o adjetivo correspondente, não existir. Observação. Palavras de outras classes gramaticais diferentes do substantivo, por exemplo, o adjetivo, podem ser substantivadas, ou seja, passam a ter o valor de substantivo. Eu já havia falado isso antes, né? Palavras de outras classes gramaticais, diferente do substantivo, podem ser substantivadas. Eu disse ainda que qualquer palavra poderá ser substantivada pelo artigo, né? E passa a ter o valor de substantivo. Veja aqui, ó, não deixo o certo pelo duvidoso. Adjetivo, certo, por exemplo, exercício certo, é um adjetivo, mas aqui está substantivado, tá? Então, o certo aqui virou um substantivo. Aí você justifica na sua resposta como é um adjetivo substantivado pelo artigo aqui, artigo o, certo? Aí vem flexão do adjetivo. Flexão são as modificações do adjetivo. O adjetivo varia em gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino, número singular e plural, e grau são outros tipos de grau aqui, tá bom? Do adjetivo. Flexiona-se
para concordar em gênero. Moço, bonito. Então, aqui está no masculino, né? Moça, bonita, no feminino. E em número, moço, bonito, singular. Moços, bonitos, no plural. Com o substantivo caracterizado. Esse aqui, ó. Tá? Agora vamos ao grau. O grau do adjetivo exprime a intensidade das qualidades dos seres. O grau já está dizendo, não é? Indica a intensidade, não é? São dois os graus do adjetivo, o grau comparativo e o grau superlativo. O comparativo compara qualidades dos seres. Sou tão alto como você ou quanto você, né? E o superlativo, que expressa qualidades em um grau muito elevado, ou em um grau máximo. Exemplo, João é o mais alto de todos. Veja que aqui, no superlativo, ele não compara, não é? É um grau máximo, elevado, muito elevado. Então, é o mais alto de todos. Agora, efeito de sentido. Aqui são valores semânticos, os sentidos, tá bom? É importante reconhecer o efeito de sentido decorrente da disposição entre o substantivo e o adjetivo na sentença. A posição do adjetivo pode ser antes ou depois do substantivo e a ordem pode alterar o sentido, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ele é um professor simples. Veja, professor simples, tem um sentido, não é? Nesse caso aqui, é que não tem luxo, não é? E ele é um simples professor, já mudou, não é? Então, o sentido aí já alterou. Então, um simples professor é um insignificante aqui, nesse sentido. Então, é diferente. Em alguns adjetivos, dependendo da posição, muda o sentido, o efeito de sentido. Professor simples, sem luxo, né? E simples professor, insignificante. Agora vamos a uma tarefinha aqui. Assinale a alternativa em que não aparece um adjetivo substantivado, ou seja, aquele que o artigo torna o adjetivo substantivo, não é? Então, os religiosos choraram, os velhos choraram, os nobres choraram, as mulheres choraram, os inocentes choraram. Então, veja, em todos eles aqui, ó, velho, adjetivo, nobres, adjetivo, inocentes, adjetivo, religiosos, adjetivo, não é isso? Então, a letra D, que é que corresponde? As mulheres choraram, porque mulheres é substantivo, não é? Em todos os outros são adjetivos, não é? Por exemplo, homens religiosos é um adjetivo, não é? Cadernos velhos, velhos é adjetivo. Pessoas nobres, nobres, adjetivo. Homens inocentes, adjetivo. Então, aqui, quando aparece com o artigo, o que foi que aconteceu?
transformou o substantivo em adjetivo. As mulheres choraram. Aqui não, aqui está normal. Substantivo e verbo aqui, não é? Aqui é o artigo. Então, eu quero o único em que não aparece o adjetivo substantivado. Então, a letra D, não é? A palavra mulheres é substantivo. Em todas as outras alternativas, aparece um adjetivo substantivado pelo artigo, que são religiosos, os velhos, os nobres e os inocentes. Quando você coloca o artigo, transforma em substantivos. Agora vamos a uma outra pergunta. Em uma Copa do Mundo, um apostador inglês acertou o resultado de uma partida porque seguiu os prognósticos de seu burro de estimação. Um comentarista de um programa esportivo, ao saber disso, fez a seguinte observação: já vi muito comentarista burro, mas burro comentarista é a primeira vez. Percebe-se que as classes gramaticais das palavras se alteram, não é? Em função da ordem que elas assumem na observação acima. Por exemplo, comentarista burro é um contexto, não é? Mas um burro comentarista, outro contexto, outro sentido. Então, veja, obra grandiosa. Substantivo, adjetivo. Jovem estudante. Veja, jovem tanto pode ser substantivo como pode ser adjetivo. Por exemplo, mulher jovem, não é? Brasileiro, trabalhador, mas brasileiro também pode ser adjetivo. Homem brasileiro. Velho chinês. Velho também pode ser adjetivo, não é? Assim como chinês também. Fanático religioso, não é? É homem fanático, homem religioso. Aqui, adjetivo, estudante pode ser tanto substantivo como adjetivo. O estudante fez a tarefa, não é? E aqui, jovem, estudante. Aqui, a gente quer a alternativa, aqui, em obra grandiosa, obra é substantivo e grandiosa é adjetivo. Se alterarmos a ordem das palavras para grandiosa obra, grandiosa permanecerá como adjetivo e obra permanecerá como substantivo. Em todas as demais alternativas, se alterarmos a ordem das palavras, o termo que é substantivo passará a ser adjetivo e o termo que é adjetivo passará a ser substantivo. Então, veja, obra grandiosa, obra sempre substantivo e grandiosa adjetivo. Mas aqui, se alterar a ordem, tanto pode ser substantivo como pode ser adjetivo, qualquer desses aqui, né? Fanático é adjetivo, o fanático, o religioso fanático, o fanático religioso, vira adjetivo, se transforma em adjetivo. Vamos ver a pergunta 3. A expressão assinalada tem valor adjetivo em todas as alternativas abaixo, exceto em uma. Vamos lá. Espaço de tempo. Então, é substantivo
e adjetivo, né? Espaço temporal. Missa da manhã. Missa substantivo, da manhã, matinal, né? Adjetivo. Som de instrumento. Som instrumental. Um dia de sol. Um dia ensolarado. Não deverão de modo algum. Veja, esse de modo algum não é adjetivo, tem um sentido negativo, né? Não deverão de modo algum. Então, o valor adjetivo em todas elas, somente nessa que não tem valor adjetivo, de modo algum, é um sentido negativo, não está caracterizando, nem está dando característica assim, não, é um sentido negativo. Vamos ver. Então, letra E, não é? A letra E, marcamos que foi não deverão de modo algum, que é um sentido negativo. Justificativa. A expressão de modo algum não tem valor adjetivo na frase. Não deverão de modo algum, pois não está expressando qualidade ou característica de nenhum ser. Nas demais alternativas, as expressões assinaladas são locuções adjetivas e, portanto, têm valor adjetivo. A letra A, aqui o substantivo, espaço de tempo, espaço temporal. Missa da manhã, aqui o substantivo, missa, missa matinal. Som de instrumento, som substantivo, som instrumental. Letra D, um dia de sol, um dia ensolarado. Então, todos eles aqui são locuções adjetivas e têm o adjetivo correspondente. E está se referindo ao substantivo, tá bom? Então, veja. Então, trabalhamos o adjetivo, né? E a locução adjetiva. Lembrando que adjetivo sempre caracteriza o substantivo, dá qualidades ao substantivo. Trabalhamos a flexão do substantivo, não é? Gênero, número e grau, e reforçamos bem a locução adjetiva. Vou voltar aqui só um pouquinho. Aqui, ó, nos diversos sentidos. É importante reconhecer o efeito de sentido decorrente da disposição entre o substantivo e o adjetivo. Então, ter muito cuidado com esse valor, com esses valores semânticos, tá? Quando o substantivo vem antes e o substantivo vem depois, muda o sentido. O grau do adjetivo, que é o comparativo, e o grau superlativo. O comparativo, ele compara ainda com superioridade, inferioridade e igualdade. E o superlativo, o grau maior. As observações. Palavras de outras classes gramaticais, diferentes de substantivo, podem ser substantivadas, ou seja, passam a ter um valor de substantivo. Não deixo o certo pelo duvidoso. Certo é um adjetivo, por exemplo, exercício certo, não é? É um adjetivo. Só que aqui está substantivado, o certo, não é? O certo está substantivado. Vamos voltando um pouquinho aqui, voltando.
a locução adjetiva, lembrando que tem o mesmo valor de um adjetivo e ela aparece em mais de uma palavra, tá bom? Então, amor de filho, amor filial, pescoço de touro, pescoço taurino, aves da noite, aves noturnas. Se você tiver curiosidade, você pode olhar numa gramática, você vai encontrar muitas locuções adjetivas e os adjetivos correspondentes. Alguns adjetivos pátrios compostos apresentam o primeiro elemento reduzido e invariável, tá bom? Cultura afro-brasileira. Afro está reduzido da palavra africano. Comércio anglo-americano. Anglo está reduzido, que é do inglês. Guerra sino-japonesa. Também reduzido do chinês. Os adjetivos compostos são os formados por mais de uma palavra, tá? Mais de um elemento. Luso brasileiro, homem luso brasileiro, cabelo castanho escuro. Os adjetivos simples são os que são formados de um só elemento, né? Homem brasileiro e terno escuro. Brasileiro, ele pode ser substantivado, não é? Se colocar o artigo, o brasileiro chegou. Aqui também, se colocar o artigo, vira substantivo. O escuro da noite. Adjetivos derivados. São o que deriva de substantivos ou verbos. Famoso vem de fama, não é? Substantivo fama. Carnavalesco vem do substantivo carnaval. Amado, que é um adjetivo, vem do verbo amar. Adjetivos primitivos o que não deriva de outra palavra. Né? Bom, forte, feliz. Então, esses são os primitivos. E a formação do adjetivo. Quanto à formação, o adjetivo pode ser primitivo, derivado, simples e composto. E os adjetivos pátrios são também chamados de gentílicos, são os que designam a nacionalidade, o lugar de origem de alguém ou de alguma coisa. Os adjetivos são palavras que expressam qualidades ou características dos seres, tá bom? Vem o substantivo e o adjetivo caracterizando o substantivo. Na ponta do chalé brilhava um ovo, um grande ovo. Então, grande caracterizando substantivo ovo. De louça azul. Azul caracterizando louça. Certo? Então, lembrar que adjetivo indica característica do adjetivo. Tá? Qualidades para o adjetivo. Então, boa tarde, até a próxima.